Lego Ninjago, assim como a maioria dos desenhos da Lego, foi criado com o objetivo de vender brinquedos. Porém, a sua primeira temporada foi tão bem recebida e fez tanto sucesso, que eles aproveitaram isso, claro, para vender mais brinquedo e fazer mais dinheiro, mas sem abrir mão da construção de um universo extremamente complexo, com personagens e histórias que se desenvolvem e amadurecem durante mais de 15 temporadas. E hoje eu venho trazer essa história aqui para vocês, então não esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que achou do vídeo e ideias para as próximas histórias, e também se inscreva no canal e ative o sininho para não perdê-las, certo? E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Ninjago. E tudo começa em uma era em que o tempo ainda nem tinha um nome, e nele dois reinos primogênitos ditavam o equilíbrio do universo, sendo os dragões os representantes da luz e da bondade, e os Onis, espíritos malignos que representavam o mal, o caos e a corrupção. E desde sempre esses dois reinos estavam em um conflito interminável, e esta luta é o que acabava dando equilíbrio para tudo. Porém, essa relação mudaria entre eles quando um ser nasceria de ambos os reinos. Assim, ele dominava e entendia o poder dos dois, e por isso os Onis e os dragões brigaram para tê-lo em seu lado. Porém, este decidiu não ir com nenhum dos dois, mas sim fugir dali em uma viagem de autoconhecimento pelas dimensões. E assim ele acabaria ficando conhecido como o primeiro grande mestre do Spinjitzu, uma técnica que ele criou junto às 4 armas elementais. E depois de viajar muito, ele acabaria se estabelecendo em uma ilha, que era bem inóspita e governada por Odira, que detinha os amuletos elementais da água e do ar. E assim o primeiro mestre lutou com a ajuda dos guardiões e dos merlopianos. E uma guerreira chamada Niad arrancou os amuletos de Odira, que acabou adormecendo permanentemente. Dando esses amuletos aos guardiões e merlopianos, o primeiro mestre então começou a usar o seu poder junto às armas de ouro para transformar completamente aquela ilha em um lugar muito mais próspero, se tornando uma terra de luz e paz. Porém, a escuridão logo apareceria para contrabalancear essas forças. Uma entidade maligna conhecida como Overlord apareceu para desafiar o primeiro mestre, uma luta que duraria durante muito tempo, até que por fim a ilha seria literalmente dividida ao meio, com a maioria das forças malignas presas de um lado, que ficaria conhecida como Ilha das Trevas. Assim, restabelecendo o equilíbrio, vivendo uma era de paz onde o primeiro mestre acabou tendo 2 filhos, U e Garmadon, que seriam ensinados e treinados com a arte do Spinjitzu, os ensinando a usar as 4 armas e jurando as protegê-las. Porém, Garmadon acabaria sendo corrompido, pois em um fatídico dia ele acaba sendo mordido por uma serpente, que futuramente seria conhecido como o Grande Devorador, e isso liberta o seu lado maligno das forças Oni, e com o tempo ele vai ficando cada vez mais corrompido para o lado do mal. Mesmo assim, ele continua com seus treinamentos e lutas junto ao seu irmão e seu pai. Inclusive, uma vez eles acabam entrando sem querer no reino das serpentinas, uma raça que tem um passado mal resolvido com os humanos. Eles então acabam capturando o U com Garmadon, porém não pegam pesado, eles iriam ser soltos no próximo dia. Só que uma serpentina chamada Azira acaba aparecendo e diz que libertaria eles caso ensinassem os segredos do Spinjitzu a ela, o que o U acaba aceitando, porém se arrependeria depois. Afinal, ela usaria essa técnica para derrotar o rei, e agora seria a tarefa deles de derrotá-la. Usando os pergaminhos proibidos de arte do Spinjitzu, eles conseguem um grande poder e vencem essa batalha sozinhos, trazendo de volta ao rei e aprisionando Azira por muito tempo. E assim, depois de muitas aventuras, U e Garmadon acabariam perdendo seu pai, que foi enterrado em um lugar secreto junto com a Pedra Reino de Cristal, artefato que possibilitou ele viajar por todas as dimensões. Eles agora eram encarregados de proteger as armas douradas, porém o Garmadon já estava completamente corrompido.
decidindo traçar o seu próprio caminho em busca de muito poder e conquistar Ninjago para o lado do mal. E por outro lado, o Uu decidiria manter o legado da arte do Spinjitzu, procurando os alunos ideais para se tornarem os mestres elementais. E aí que chegamos aos 4 protagonistas desse desenho. E primeiro conhecemos o Kou, que é filho do Lou, um dançarino, e da Lily, a mestre elemental da Terra extremamente poderosa. Porém, quando ele é criança, sua mãe acaba morrendo e ele acaba herdando esse seu poder. Apesar de seu pai querer que ele seguisse como dançarino, ele acaba fugindo, testando as suas habilidades, subindo a montanha mais alta de Ninjago, onde ele acaba se encontrando com o Mestre Uu, que o recruta para se tornar um ninja. Depois disso, ele vai atrás do Kai. Ele e sua irmã Nia vivem sozinhos desde quando seus pais desapareceram sem explicação nenhuma. Desde então, ele assumiu o negócio da família como um ferreiro e passaram por muitos maus bocados. E ele só aceita ser recrutado quando ele se vê obrigado a ter que salvar a sua irmã. E também conhecemos a Jay, que foi um garoto adotado e apesar da sua origem humilde, ele era muito curioso, fazendo invenções e querendo descobrir o mundo. E numa dessas que ele seria recrutado pelo Uu para se tornar o elemental de relâmpago. E por fim também conheceríamos Zane, o androide criado pelo Dr. Julian, que durante sua vida ensinou a ele se comportar perfeitamente como um humano, ao ponto de ninguém mais conseguir saber a diferença. E quando ele estava no seu leito de morte, ele decide resetar a memória do Zane para que ele viva como um ser livre, que faça as suas escolhas sem se prender ao fato de que ele é um robô. E assim, por muito tempo, nem ele mesmo sabia disso. E por fim, ele acaba sendo recrutado pelo Mestre Uu para se tornar o ninja elemental de gelo. E assim, finalmente, começa o treinamento com os 4 ninjas. E a sua primeira tarefa é recuperar as 4 armas elementais que também estavam sendo buscadas pelo Samukai, um esqueleto que estava amando do Garmano e acaba conseguindo juntar as 4 armas. Porém, ele acaba não aguentando toda essa quantidade de poder e assim elas são finalmente recuperadas pelos ninjas. E nesse momento, o Garmano acaba conseguindo fugir para reformular o seu plano. E os ninjas continuariam lutando contra todo tipo de mal em Ninjago. E também conhecem a lenda do Ninja Verde, que seria o ninja escolhido para derrotar todo o mal. E desde então eles ficam discutindo e disputando quem será o Ninja Verde. E aí que eles acabam conhecendo o Lloyd, que é nada mais e nada menos do que o próprio filho do Garmadon, que tenta ser um grande vilão, mas não passa de uma criança que fica fazendo brincadeiras, roubando doces dos outros, até que ele acaba sem querer conseguindo se aliar com as serpentinas. Porém, isso não duraria por muito tempo, porque ele seria traído e expulso mais do que uma vez por vários tipos de serpentes. E por fim, ele acabaria sendo capturado pelo Sensei Wu, que é na verdade o seu tio. E logo depois disso, o Python acaba conseguindo reunir as várias espécies de serpentes para armar um ataque de vingança contra aqueles que os aprisionaram no subsolo durante tantos anos. Começando então seus planos, eles até conseguem capturar os ninjas, só que eles acabam sendo salvos por um misterioso samurai que resultaria ser a própria Nia, que não era levada a sério por eles só pelo fato dela ser uma garota, porém ela se mostrou ainda mais poderosa do que eles. E os serpentinos agora vão atrás das Fang Blades com o objetivo de despertar o grande devorador, e para isso eles acabam sequestrando o próprio Lloyd para ajudá-los. Sem mais muita alternativa, o Mestre Uu decide ir até o Garmadon para pedir ajuda, afinal a vida do seu filho também estava em jogo. E com essa união de forças improvável, eles conseguem resgatar o Lloyd para logo em seguida descobrirem que ele é na verdade o legendário Ninja Verde. Mas apesar de ser o escolhido, ele tinha muita coisa a aprender. Dessa forma, os serpentinas acabam conseguindo reunir todas as Fang Blades e finalmente despertar o grande devorador, uma serpente gigantesca e tão poderosa que nem mesmo a união dos 4 ninjas elementais com o Ninja Verde conseguiriam detê-la. Isso até o próprio Garmadon aparecer usando as 4 armas elementais e de uma forma muito controversa
conversa ser quem salvaria o dia. Mas não se confunda, porque ele usou essa oportunidade para fugir com as armas e agora tinha um plano de fundir todas elas para criar uma arma ainda mais poderosa. Em uma luta dos ninjas contra ele, eles acabam sem querer se transformando em crianças, todos da mesma idade do Lloyd. E no final de tudo isso, quando eles conseguem voltar ao normal, o Lloyd também acaba ficando com a idade dos ninjas, deixando de ser uma criança, o que é um pouco perturbador para falar a verdade. E o Garmadon tem a ideia genial de voltar no tempo para impedir que os ninjas não se encontrassem. Porém, o que realmente acontece é que eles também viajam no tempo e se unem com eles no passado para impedir que o Garmadon conseguisse criar a sua arma suprema, conseguindo assim vencê-lo. E quando eles voltam pro presente, ele realmente não tinha mais a sua arma. E ele até tentou fazer de novo aliança com as serpentes, porém ele acaba sendo exilado em uma ilha deserta que não era tão deserta assim, porque ele começa a ser corrompido pelo Overlord, um ser maligno de uma profecia da qual a própria mãe do Lloyd estudou por toda a vida. Inclusive foi esse o motivo dela abandoná-lo. Afinal, descobrir como salvar o futuro do mundo era mais importante do que o seu filho para ela. Enquanto isso, o Garmadon acaba completamente corrompido pelo soberano, ativando seu poder, revelando a Ilha Negra e começando todos os seus planos. Os ninjas, claro, vão até lá para tentar detê-lo. Por fim, o soberano consegue fazer o seu plano, possuindo o corpo do Garmadon e criando um portal para levar o seu exército até a outra parte da ilha de Ninjago. E tudo parecia estar perdido até o Lloyd despertar o seu poder de ouro, a força absoluta da luz, cumprindo com a profecia e conseguindo derrotar o soberano, eliminando toda a sua energia maligna, fazendo com que seu pai fosse completamente curado de toda a energia maligna, inclusive a do veneno do grande devorador. Porém, nessa luta, a cidade de Ninjago foi completamente destruída, e eles viram nisso uma oportunidade para reconstruir a cidade agora muito mais tecnológica, e esta ficaria conhecida como a Nova Ninjago, um lugar sem vilões e ameaças que não precisaria de mais nenhum ninja. E foi assim que eles basicamente se tornaram professores, até o dia em que eles foram visitar as indústrias Borg, que dá alguns novos trajes e armas para eles, porque afinal o soberano tinha invadido todo o sistema tecnológico da Nova Ninjago, assim como um vírus. Eles conseguem enfrentá-lo da primeira vez com as suas tecnoarmas, porém o Sensei Wu acaba sendo capturado por ele e convertido para o mal. E aí que quem aparece para ajudá-los é o próprio Garmadon. Agora, sem nenhuma maldade e querendo fazer o bem, decide ensinar para os ninjas novas técnicas que fortaleceriam seu treinamento para conseguir enfrentar o soberano e salvar o Sensei Wu. E para fazer isso, eles têm que reiniciar tudo dentro do próprio sistema. Ou seja, eles literalmente viajaram para o Digiverso para que o soberano não conseguisse ter acesso ao seu corpo. Porém, eles não conseguem derrotá-lo completamente, apenas o atrasando por um tempo, porque ele acaba conseguindo se salvar e une forças com o Python para prosseguir com o seu plano, que seria conseguir resgatar as armas elementais, essas que não foram destruídas na última temporada, mas sim enviadas para a Lua. Porém, quando eles chegam lá, os inimigos já tinham sido mais rápidos e conseguem levar as armas de volta para o soberano, enquanto eles ficam presos por um tempo lá, usando seus poderes elementais para conseguir voltar para a Terra. E quando eles finalmente chegam lá, o soberano já estava com seu corpo extremamente poderoso. Realmente ele parecia ser imbatível. Mas então, sem ver outra alternativa, o Zen decidiu usar todas as suas energias, congelando literalmente tudo que estava ao seu lado para conseguir derrotar o soberano. Porém, para usar toda essa energia, ele acabaria se sacrificando, conseguindo erradicar todo aquele mal, porém perdendo um membro muito importante. Porém, o que eles não sabiam, nem mesmo Zane, é que ele recuperaria uma parte das suas memórias e que ele tinha a capacidade de se reconstruir. Só que nesse meio tempo, por essa perda, os ninjas acabam se separando e só iriam voltar a se juntar por conta do Lloyd, que por chantagem do mestre Chen, os levaria até um torneio elemental que, caso eles ganhassem, poderiam recuperar o Zen, sendo que na verdade o próprio Shen foi quem capturou o Zen, porque seu objetivo era roubar os poderes do
os mestres elementais e começar uma nova guerra serpentina com o poder dos Anacondrais. Porém, para isso ele precisaria do Pythor, este que vai até o reino amaldiçoado para conseguir derrotar o Shen, trazendo novamente uma união improvável agora dos humanos com os serpentinos por um bem maior, restaurando assim um grande equilíbrio. Porém, depois dessa batalha, os ninjas não poderiam usar os seus poderes e precisavam passar por um momento de descanso. O Mestre Wu então dá a eles novos uniformes e eles trabalhariam para ele. Porém, o Lloyd ficou impaciente de não poder usar os seus poderes e acabou se metendo em encrenca. Afinal, o seu corpo foi possuído pelo espírito de Moro. Este que foi o primeiro discípulo do Sensei Yu, o mestre do elemento ar que realmente era muito habilidoso. E por isso ele acreditou que ele acabaria sendo Ninja Verde, treinando cada vez mais e mais para esse objetivo, até o momento que o Sensei percebeu que as armas não respondiam a ele não era o escolhido. Isso gerou tanta raiva nele, afinal ele estava convicto de que ele seria o Ninja Verde, que ele acabou se corrompendo pelo ódio e fugindo. Tentando se provar, ele passou a sua vida e agora até mesmo a sua morte em forma de espírito. Ele voltou para buscar o local onde estava enterrado o primeiro grande mestre, pois sabia a existência do Cristal dos Reinos. E agora, como os ninjas não tinham mais poderes, eles deveriam aprender a arte do Erjitsu, uma técnica criada pelo Sensei Yang. E isso os levaria até o antigo templo que virou catacumba onde estaria o Sensei. E por fim eles conseguem os segredos do Yang, mas o Kou acaba virando fantasma por não conseguir sair antes do amanhecer. E enquanto eles estavam fazendo isso, a Mia junto com o Sensei Yu começam a descobrir que ela poderia possivelmente ser uma mestre elemental da água, o que seria muito importante, afinal a água é a fraqueza dos fantasmas. E por isso ela achou que seria fácil conseguir enfrentar o Moro, mas acaba perdendo junto com o seu traje especial. Depois disso eles vão atrás da espada santuário no Reino das Sombras, local onde é escrito tudo o que irá acontecer, mas também aprendem que apesar do destino ser escrito, ele pode ser mudado. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Moro conseguiu escapar para o mundo terreno. Descobrem também que ele trabalha para o Preeminente e ainda mais, o mestre do Reino das Nuvens também estava envolvido com o Moro e acaba traindo os ninjas, roubando a espada deles e entregando para o Moro. Mas apesar de terem perdido a espada, eles acabam encontrando a localização de onde estava enterrado o primeiro grande mestre. E lá eles acabam se encontrando e batalhando com o Moro mais uma vez. Também descobrindo coisas do seu futuro pelos cristais mágicos de lá, como o Jake se vê um casal com a Mia no futuro. E por fim eles também acabam perdendo o Cristal dos Reinos. E nisso, quando o Moro vai embora, o Lloyd deixa de ser possuído para logo depois ser capturado pelo Preeminente e levado ao Reino Amaldiçoado. E lá ele acabaria se reencontrando com seu pai Garmadon, que instrui eles a destruir aquele reino para assim conseguir derrotar o Preeminente. E assim eles começam a fazer isso e lutar contra ele sem êxito nenhum. Nada do que eles faziam dava certo até a chegada da Nia, que usa todo o seu poder para conseguir mover o oceano, criando uma onda gigantesca que consome o Preeminente e finalmente consegue derrotá-lo. E no último momento o Preeminente acaba traindo o Moro, que decide por fim se reconciliar com os ninjas, devolvendo o Cristal dos Reinos para o Sensei Yu. E assim eles viveriam uma época de celebridades por um tempo, até o aparecimento do gênio da lâmpada Dijin Nadakan. Esse que já foi um pirata deseja usar o Cristal dos Reinos para recuperar a sua tripulação e restabelecer a sua terra de Jinjago. Então, para tirar os ninjas da sua cola, ele se disfarça como eles e fica cometendo crimes por aí, até que eles finalmente são presos e ele consegue o cristal, resgatando assim toda a sua tripulação e começando os seus planos. Indo visitar o seu pai em seu reino, ele descobre que por terem destruído o reino amaldiçoado, o seu reino também está caindo aos pedaços. Então seu pai te dá uma espada, a lâmina de Nadakan, para que ele se vingasse de quem fez isso. Então, para conseguir enfrentá-lo, os ninjas vão atrás do Capitão Soto, que antigamente era inimigo do Jinjin. E ele explica que eles devem ir até a Ilha Viúva Tigre para conseguir um veneno que o enfraqueceria. Porém, o Nadakan começa a usar os seus desejos traiçoeiros para separar e enfraquecer os ninjas, conseguindo capturar o Kai e o Zen
Zane, e depois quando o Jay já tinha conseguido o veneno, ele acaba sendo capturado e nesse processo o Cole e o Lloyd também acabam na lâmina. E por fim resta apenas o Jay e a Nia para conseguir derrotá-lo. O Jay então consegue montar uma equipe de heróis reservas para conseguir salvar os seus amigos. E apesar de não serem a equipe ideal, eles conseguem sim lutar contra o Nadakan e finalmente usar o veneno contra ele. O que acaba dando certo, porém a Nia também é atingida e acaba falecendo na hora. O Jay, extremamente triste e desesperado, acaba conseguindo utilizar o seu último desejo para retroceder no tempo. E dessa vez não havia nenhum truque nesse desejo. Ele acabou criando uma nova linha temporal. O Cole acaba também deixando de ser um fantasma e a Nia acabaria sobrevivendo também. Depois disso, um dos gêmeos do tempo, o Acronix, volta e começa uma luta contra o Sensei Wu, que achava que conseguiria derrotá-lo, porém acaba sendo derrotado por não contar com a espada do tempo. Assim ele consegue, depois de 40 anos, se reunir de novo com seu irmão Crux. E eles juntos têm um plano que pode mudar a história e reverter Ninjago como ela era há muitos anos atrás. Para isso eles controlam um exército de serpentina conhecida como Vermilion, que vem dos ovos do próprio Grande Devorador, e elas podiam se transformar em samurais praticamente indestrutíveis. E aí o Kai decide ir atrás dos irmãos por conta mesmo. E nessa batalha acaba sendo revelado para ele que os seus pais na verdade não eram heróis, que eles na verdade lutaram ao lado dos gêmeos do tempo. E isso deixa ele extremamente abalado, o que faria ele começar a pesquisar muito sobre isso para tentar descobrir a verdade. E nesse meio tempo, lutando contra os Vermilion, eles acabam descobrindo que bastava tirar a armadura deles que eles viravam cobras quase inofensivas, o que deu uma tremenda vantagem para eles, e assim eles conseguiram pegar a espada do tempo. E com ela eles começaram uma nova batalha que aparentemente iriam perder, até serem salvos pelo traje de Samurai X da Nia. Porém eles não sabiam quem estava dentro dele. Isso para depois lutarem contra os irmãos e acabarem perdendo. Os ninjas são derrotados e o Sensei Yu acaba sendo sequestrado. O Kai então continua suas buscas e acaba encontrando uma passagem secreta dentro do quarto dos seus pais. E isso leva para todo um sistema de trabalho escravo que os irmãos estavam fazendo para extrair metal e construir armaduras e também uma nave capaz de viajar no tempo. E lá estavam os seus pais escravizados desde quando eles sumiram. Que eles nunca tiveram ao lado dos irmãos, era tudo uma mentira mesmo. E agora o Kai junto com a Nia acabam encontrando a espada do retrocesso, o que ajudariam eles, porém o Crocs e o Acronix conseguem terminar a sua nave para viajar no tempo e modificar toda a história de Ninjago. Porém o Kai e a Nia conseguem segui-los, modificando a primeira luta que o Sensei Yu teve com os irmãos, usando a espada do retrocesso para conseguir curar o Sensei Yu e ainda dando ela para sua versão do passado ter mais poder, mudando toda a história tanto no passado quanto no futuro. Porém na viagem de volta, o Sensei tenta reparar o seu erro de lutar sozinho contra os irmãos e acaba se sacrificando, ficando perdido no espaço e tempo junto com eles. E quando os ninjas finalmente chegam ao futuro, eles entram em consenso de que o Lloyd seria o próximo mestre e líder do grupo. E o objetivo principal de todos eles agora seria resgatar o Sensei Wu. Mas isso não seria uma tarefa fácil. Um ano depois eles ainda estariam o procurando, e para piorar, um grupo de motoqueiros conhecidos como Filhos de Garmadon estão atrás das 3 máscaras Onis, que segundo a lenda, quando reunidas e feito o ritual, eles conseguiriam reviver toda a essência obscura do Lord Garmadon. Então, para detê-los, os ninjas acabam se aproximando da realeza de Ninjago, principalmente da princesa Arumi. E batalhar contra eles com as máscaras Onis estava muito difícil, e para piorar, eles não tinham os sábios conselhos do Sensei Wu. Assim, o Zane teve a ideia de ir por um outro caminho, se infiltrar dentro da organização como se fosse um vilão, e lá ele acaba conhecendo o líder do grupo, o Silencioso. E apesar de ele fazer de tudo para ser aceito pelo grupo, eles por fim acabam descobrindo a sua verdadeira identidade e começam a persegui-lo até não querer mais. Ao menos isso serviu de distração para o Cole conseguir escapar, afinal ele tinha sido preso há pouco tempo.
tempo. E também acaba encontrando um misterioso bebê, que eles chamariam como a chave da terceira máscara. Porém, essa história ficaria mal contada por enquanto. E falando em histórias mal contadas, também é revelado que quem estava por trás do traje samurai ajudando eles era na verdade a Pixel, a paixonite e também ciborgue do Zen. E no meio disso, o Lloyd junto com a princesa Harumi acabam se separando do grupo, ficando perdidos em uma floresta. E aí que temos o grande plot twist. O comandante de toda a organização do mal era na verdade a própria princesa, que desejava se vingar dos ninjas, pois os seus pais acabaram morrendo em uma das batalhas que eles tiveram. O Lloyd até tenta lutar contra ela e conseguir a última máscara, porém ele acaba sendo derrotado, possibilitando ela finalmente fazer o ritual de ressurreição do Garmadon, trazendo de volta a sua versão mais puramente maligna. O Lloyd então acha que conseguiria purificá-lo assim como da última vez, porém acaba sendo derrotado e seus amigos devem ceder cada um pouco da sua energia para conseguir revivê-lo. Porém logo ele seria capturado novamente pela princesa e o Garmadon começaria os seus planos, conquistando toda a Ninjago e se transformando em seu novo imperador. Enquanto isso, o resto dos ninjas, incluindo o pequeno bebê que eles descobririam que é nada mais e nada menos do que o próprio Sensei Wu, viajam no espaço e tempo e chegam ao primeiro reino, onde o mundo ainda era dominado pelos Onis e os dragões. E lá eles acabam sendo capturados pelos caçadores de dragões. E quando eles acabam descobrindo os poderes elementais dos ninjas, eles os usam literalmente como ferramentas para conseguir capturar os dragões. Enquanto isso, o bebê Wu crescia rapidamente e já estava um adolescente. E descobrindo sobre a lenda da armadura do dragão Firstborn, que pertencia inicialmente ao pai do Wu. E agora eles treinariam para recuperá-la. E mesmo tendo dificuldade com os caçadores, eles acabam conseguindo finalmente a armadura e estão prontos para voltar no tempo. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, o Lloyd, a Nia e os outros que ficaram começam a criar uma resistência ao avanço de Garmadon. Porém não era nada fácil, porque ele estava muito poderoso até a chegada dos ninjas com os dragões e o Sensei Wu. Assim o Lloyd tem uma batalha final com o Garmadon, este que consegue o seu poder de dragão e assim consegue derrotar o seu pai. Porém, quando o Garmadon está sendo preso, ele acaba avisando sobre a chegada de novos inimigos. E estes eram os Onis, que sem o poder do Garmadon para pará-los, toda a Ninjago acaba sendo consumida por uma névoa escura. Assim, o Lloyd faz um acordo com o Garmadon para que ele seja solto em troca que ele os ajude. E juntos eles descobrem que os Onis estavam usando o Cristal do Reino e que o seu líder era o Ômega. E o Garmadon não deixaria que outra pessoa destruísse Ninjago se não fosse ele. Então eles acabam destruindo o Cristal dos Reinos, porém isso não é o suficiente. Afinal já existiam muitos Onis. A única maneira era eles usarem a armadura do Grande Mestre. E para isso o Kai acaba derretendo ela e recriando as 4 armas douradas do Spinjitzu. E na batalha final eles descobrem que o Spinjitzu, usado para criar o Tornado da Criação, era exatamente a fraqueza dos Onis que se alimentavam da destruição, conseguindo banir todos os Onis de Ninjago, inclusive o próprio Garmadon. Nesse meio tempo, o Lloyd acaba se encontrando com o primeiro Grande Mestre. E depois disso, os ninjas pararam de treinar porque eles achavam que não havia mais vilões para lutar. Até que ficaram sabendo pela televisão que havia uma pirâmide inexplorada e decidem embarcar nessa aventura. No meio do caminho acabam conhecendo o arqueólogo Clant Powers, que acabou ajudando eles a entrar na pirâmide, mas acidentalmente acaba libertando a Sphera, que é muito poderosa e na batalha ela acaba roubando o poder elemental de fogo do Kai. Eles conseguem escapar de lá, porém o Kai sem poderes não quer mais acompanhá-los. Eles vão atrás agora do pergaminho proibido, porém acabam perdendo o primeiro para a Sphera. E nesse meio tempo eles também descobrem a história dos serpentinos e de todo o envolvimento do Sensei Wu com isso. Por isso eles acabam se desentendendo um pouco, porém por fim eles se unem para lutar contra a Sphera. Juntos eles conseguem sim o outro pergaminho, porém nessa o Zen acaba sendo atingido pela Sphera e vai parar no reino de Jamais, enquanto o restante da turma derrota a Sphera. E agora eles tinham que ir atrás de resgatar o Zen. Porém o Sensei Wu queria ir sozinho, porque ele sabia que não teria como todo mundo
mundo voltar. Ele pega o poder do pergaminho, sai de controle e começa a lutar contra todos. Porém, eles o param e vão todos atrás do Zane. Chegando lá, eles descobrem que ele está preso junto com o Imperador do Gelo, que é muito poderoso, e eles têm que lutar contra todo um exército. Porém, depois de muita dificuldade, eles finalmente conseguem chegar até o Imperador e descobrem que ele é, na verdade, o próprio Zane, que foi manipulado, suas memórias foram apagadas e ele realmente acreditava ser o rei daquele lugar. E ainda tinha o pergaminho proibido, que lhe dava um gigantesco poder. Então, depois de batalhar muito, derrotar dragões, o Zane subitamente acaba tendo memórias da sua antiga vida, o que faz ele acordar daquela realidade e acabar com Bex, que era quem estava o controlando. E graças ao Cole, eles conseguem voltar ao seu reino original. Depois disso, eles estavam lutando contra alguns ladrões e acabam encontrando uma placa-mãe que acaba ativando um fliperama que o Jay começa a jogar, e quando ele chega no nível 13, o jogo simplesmente abre uma porta e ele entra lá dentro. Então os outros vão atrás do criador do jogo, que é o Milton Dyer, e todos têm que chegar no nível 13 e entrar lá dentro também para conseguir salvá-lo. E lá eles começam a viver diversas aventuras, conhecem um samurai, dançam para conseguir pontos, participam de corridas e conhecem um grande vilão chamado o Nagami, que tem o objetivo de conseguir escapar daquele jogo e se tornar real. E assim eles vão avançando mais no jogo para conseguir enfrentar o Nagami, e um por um vão perdendo até que o Jay consegue acabar o jogo e abrir o portal para o mundo real novamente. Porém, ele não pôde evitar que o Nagami também saísse. Esse que tem um grande ressentimento contra o seu criador e começa a travar a batalha contra os ninjas. Até o momento em que ele junto com o Milton conseguem conversar e ele explica o que verdadeiramente aconteceu, conseguindo finalmente fazer as pazes. O Nagami decide libertar todos que já foram presos pelo jogo, e até mesmo os personagens virtuais vieram para o mundo real. Depois disso, eles são convidados para o reino de Shintaro para o aniversário da princesa Vanya. Porém, quando eles chegam lá, eles acabam descobrindo que um ser chamado Feiticeiro da Caveira está escravizando dois povos diferentes, os Geekos e os Manses, que historicamente odeiam entre si. Então, quando conseguem resgatá-los, tem bastante problemas para fugir por conta disso. Mas por fim eles conseguem e acabam conhecendo a terra dos Monses e a sua rainha. E assim eles vão conhecendo cada vez mais esses dois povos e tentam fazer uma reunião de trégua entre eles, o que acaba dando certo por uma corrida de lesmas. E por fim a gente acaba descobrindo que o Feiticeiro Caveira é nada mais e nada menos do que o próprio rei, o pai da princesa Vanya. E o Cole tem um papel bem importante nesse arco. Afinal, ele se passa quase todo subterrâneo. Então a batalha final foi basicamente um X1 do Cole contra o feiticeiro. E para conseguir superá-lo, o Cole deve desatar um poder que nem mesmo a mãe dele dominava. E mesmo sendo desacreditado, por fim ele consegue, realizando a explosão Spinjitzu e derrotando o Feiticeiro da Caveira. O rei então, voltando à sua forma original, se rende na hora. E a sua filha é quem tomaria o posto como a nova rainha, realizando o feito inédito de unir todos os povos de Shintaro. Depois disso, Sensei Yu encontra um totem em uma ilha desconhecida e ele junto com Misako acabam desaparecendo. Então os ninjas, para conseguir encontrá-lo, pedem ajuda para o Sr. Baderson, que tem uns parafusos a menos, mas é o único que tem um conhecimento sobre a ilha. Só que ao chegar lá eles também acabam sendo capturados e descobrem que tem um Godira falso botando medo em todos os habitantes da ilha. Por fim, quem estava por trás de tudo isso era o Ronin, que realmente não era amigo deles e acaba indo pra prisão. Por fim, chegamos nesse último arco, onde a Nia vai ser a protagonista. Ela tá tendo dificuldades para controlar a água, causando diversos problemas que o próprio Sensei Yu não sabia muito bem como resolver. Afinal, seu pai, o grande mestre, não dominava a água, quem dominava era o Odira. Assim, a melhor solução foi chamar a mãe dela para treiná-la, o que acaba também não dando muito certo. Até que o Zane com a Pixel acabam encontrando atividades estranhas no mar e descobrem que isso que estava causando os problemas com a água e não a Nia.
Acontece que Kalmar, o príncipe do mar sem fim, quer acordar o Odira para dominar Ninjago. E para isso é necessário 2 amuletos, o amuleto das ondas, que ele já tem, e também o amuleto da tempestade, que ele não sabe a localização, mas está na ilha da temporada passada. Isso até a Nia acabar sendo capturada por ele e sem querer acaba revelando a sua localização. Os ninjas e Kalmar então começam a disputar para conseguir o amuleto. Porém o que eles não sabem é que o verdadeiro foi roubado pelo clã Powers na temporada passada, deixando um amuleto falso no lugar. Dessa forma o Kalmar consegue enganar os ninjas e pegar o amuleto verdadeiro, usando para acordar o Odira, fazendo o mar avançar sobre Ninjago junto com tempestades violentas. O poder dele era simplesmente gigantesco, e nenhum dos ninjas a não ser a Nia conseguiria pará-lo. Sabendo como originalmente a serpente foi derrotada, a Nia faz a maior decisão da sua vida. Ela acaba se fundindo com o mar sem fim, criando uma nova forma e tendo um poder tão grande que ela sim foi capaz de derrotar o Odira. Porém, o preço para isso foi o seu sacrifício. Depois de se fundir, ela não poderia mais voltar com os ninjas. A Nia desaparece teoricamente para sempre. E aqui nós acabamos o que temos até agora da história de Ninjago. Um desenho bem subestimado por se tratar de ser uma série de Lego, mas olha só essa história e mundo gigantesco que ele tem. Então se tem um amigo seu aí que não conhece ou despreza essa história, manda esse vídeo para ele mudar de opinião. E se você assistiu esse vídeo até agora, claro, não esqueça de deixar o seu like, por favor, que me ajuda muito. Também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias aqui no canal. Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!